Olá, meu nome é Gabriel Tilintan, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e essa é a minha apresentação de mestrado, que tem como título A Riqueza e Diversidade Funcional de Aves em Paisagens Urbanas Brasileiras, uma abordagem ambiental, social e econômica. Eu fui orientado pelo professor Diogo Provetti e fui co-orientado pelo professor Bruno Vilela. Bom, a urbanização envolve um conjunto de processos que alteram o meio ambiente, assim modificando as dinâmicas naturais e afetando a biodiversidade. Como exemplo desses processos, podemos citar aqui a alteração de uso do solo, que acaba promovendo a perda e a fragmentação de hábitat e a redução de recursos, como recursos alimentares, para muitos organismos. No contexto de urbanização, a alteração de uso do solo é basicamente para promover a construção das cidades e de áreas adjacentes que acabam suprindo as cidades de recursos. Nas últimas décadas, houve um aumento muito grande da população humana vivendo em cidades e também das próprias áreas urbanas, o que leva à necessidade de identificar as ameaças, padrões e processos envoltos no processo de urbanização para auxiliar o planejamento urbano para que consigamos conservar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos no futuro. Essas cidades, que são o produto da urbanização, logo serão os ecossistemas mais frequentes do planeta. Eles são o que chamamos de sistemas socioecológicos complexos, já que elas estão sujeitas a padrões não só ambientais, como também sociais, econômicos e culturais. E esses padrões socioeconômicos e culturais é o que vão ditar a forma e a magnitude como os tomadores de decisões e a população interagem com a biodiversidade e modificam o meio. Alguns exemplos que eu posso citar para vocês é a questão da desigualdade de distribuição de renda, nível educacional e também a cultura, mais ou menos ambientalista, que elas vão ser muito importantes para predizer a qualidade e o uso do ambiente e da biodiversidade, níveis maiores ou menores de degradação ambiental e também a cobrança por políticas ambientais. E logo isso é fundamental para compreender esses padrões dos ecossistemas urbanos. Em estudos ecológicos, as aves elas compõem excelentes bioindicadores, já que elas respondem rápido e claro a mudanças ambientais, entre essas, perda e fragmentação de hábitat, que é um processo muito característico da urbanização. Espécies menos tolerantes acabam tendo um declínio populacional, chegando inclusive a ser extintas local ou regionalmente. Além disso, as aves elas são um grupo-chave para os ecossistemas, já que elas exercem um grande conjunto de serviços e contribuições. Posso citar, por exemplo, a dispersão de sementes, controle de pragas, polinização, entre outros. Auxiliando esses estudos ecológicos, a ciência cidadã ela vem como uma ferramenta muito importante, que a ciência cidadã é basicamente a coleta e a compilação de dados ecológicos, dados biológicos, pela população, não somente população acadêmica, mas a população em geral que se interessa pela biodiversidade. E isso permite a formação de bancos de dados muito grandes e também de qualidade, que são muito utilizados em ampla escala em estudos ecológicos, possibilitando que se estude em escalas espaciais e temporais muito grandes. Como exemplos aqui eu coloquei para vocês o eBird e o iNaturalist, que são duas plataformas de compilação de dados de ciência cidadã, dados de ocorrência de aves, no caso do eBird é exclusivamente para aves, no caso do iNaturalist é para vários táxons, mas o cargo-chefe deles é muito aves. E o GBIF, que é uma plataforma que compila dados de outras plataformas, como o próprio eBird e o iNaturalist, mas também dados de museus e de outras coleções. Em vista dessa intensificação da urbanização e da carência de estudos sobre esse tema, especialmente no hemisfério sul, e avaliando em escalas macroecológicas e avaliando esses fatores socioeconômicos junto com os ambientais, nós objetivamos testar o efeito relativo das variáveis ambientais e socioeconômicas de vários municípios brasileiros sobre a diversidade funcional e taxonômica de aves, em escalas macroecológicas. Então, nós separamos nossas variáveis em dois grupos: as nossas variáveis socioeconômicas, que é a desigualdade de distribuição de renda, que é predita pelo índice de Gini, e o índice de desenvolvimento humano, o IDH. Nossas variáveis ambientais foram a arborização de vias públicas e a distância para unidades de conservação mais próximas. A diversidade funcional ela é muito importante para predizer a sensibilidade das espécies aos distúrbios
e também é muito relevante para determinar a montagem das comunidades em ambientes urbanos. Já as escalas macroecológicas, elas permitem capturar efeitos de alterações ambientais sobre as comunidades de uma forma que seria, às vezes, inviável em escalas menores. Alguns efeitos eles não aparecem, eles não são claros em escalas mais finas, mas é que eles aparecem em escalas macroecológicas, é justamente isso que nós vamos buscar. Bom, nosso trabalho foi embasado em algumas hipóteses. A primeira delas é de que áreas urbanas moldam, sim, as comunidades de aves, baseadas nos atributos funcionais. Ou seja, de acordo com os atributos funcionais, as espécies de aves vão ser menos ou mais tolerantes à urbanização, assim conseguindo utilizar e habitar as cidades. Áreas urbanas apresentam maior redundância funcional devido à maior frequência de espécies comuns e oportunistas. Nós acreditamos que as áreas urbanas apresentam menor riqueza taxonômica, porém, as espécies que conseguem habitar essas áreas urbanas, elas vão estar representadas por mais indivíduos, ou seja, em maior frequência. Então, as áreas urbanas vão ser compostas por menos espécies, mas essas poucas espécies vão estar em grande abundância, em grande frequência. Áreas urbanas apresentam menor singularidade funcional, justamente porque essas poucas espécies vão estar sendo representadas por muitos indivíduos. Também acreditamos que padrões de diversidade taxonômica e funcional eles são relacionados com variáveis socioeconômicas e ambientais dos municípios, aquelas que comentamos anteriormente e vamos repetir agora. Dessas variáveis, as socioeconômicas, no caso do IDH, acreditamos que valores maiores de IDH são positivos para a biodiversidade, porque vão estar relacionados com a maior percepção da população sobre as condições ambientais dos municípios e também com a maior capacidade de cobrança da população por políticas mais ambientalistas. Os mesmos fatores também explicam o porquê nós acreditamos que menores valores de desigualdade de renda estão relacionados com uma maior qualidade ambiental, ou seja, quanto menor a desigualdade, maior a qualidade ambiental e da biodiversidade. Acreditamos que a maior arborização das vias públicas também é um fator que está relacionado positivamente com a biodiversidade, já que ambientes mais arborizados eles possuem uma ampla gama de recursos para as aves, como recursos alimentares, recursos de forrageamento e até puleiro. Acreditamos também que uma menor distância para as unidades de conservação é um fator positivo para a biodiversidade, já que fragmentos de qualidade próximo à cidade servem de fonte de espécies. Para a realização desse estudo, compilamos dados da plataforma do GBIF, que é aquela que engloba várias outras plataformas de ciência cidadã, onde nós filtramos dados de aves entre o período de 2015 a 2020. Como resultado dessa primeira triagem, tivemos mais de 3 milhões de pontos de ocorrência de aves que depois passaram por um processamento, por uma limpeza, visando excluir registros com dados faltantes, registros com possíveis erros, e também filtramos desses 3 milhões somente os registros que tinham a nível de espécie. Então, alguns registros vinham como somente ordem, ou somente família, ou somente gênero, mas esses eram as minorias e foram excluídos, resultando somente dados de espécie. Também depois selecionamos somente espécies, pontos de ocorrência de espécies que estavam na área continental do Brasil e dentro do território brasileiro. Depois desses dados limpos e filtrados, nós realizamos uma revisão taxonômica, visando padronizar, de acordo com o último censo de aves do Brasil, realizado pelo Piacentini e colaboradores em 2015. Então, e além dessa padronização dos nomes científicos, eu revisei para cada espécie, buscando identificação e exclusão de erros de ocorrência. Então, houve muito pouco erros de registro, mas, por exemplo, houveram registros de espécies africanas aqui no Brasil. Então, nós consideramos isso como erros de registro e elas foram excluídas dos nossos dados. Bom, aqui nesse mapinha à direita, você pode observar os nossos 3 milhões de pontos ainda brutos, e onde os vermelhos são os pontos que foram mantidos depois da primeira leva de triagem, e os pontos azuis foram excluídos, principalmente pelo fato de não estarem na área do Brasil,
ou por estarem fora da área continental do país. Então, dados que foram registrados no mar também foram excluídos. Depois desses dados todos limpos, compilados, filtrados, nós elaboramos matrizes de presença e ausência de espécies para cada município, que posteriormente foram separados entre áreas rurais e áreas urbanas de cada município. Então, no final desse processo, nós tivemos matrizes de presença e ausência de espécies de aves para a área rural e para a área urbana de cada município do Brasil. Agora, para determinar quais foram os municípios, quais são os municípios que nós avaliamos, nós realizamos uma análise de rarefação, buscando determinar pontos mais bem amostrados e também buscar por viés de amostragem. Então, a rarefação funciona basicamente relacionando a riqueza e a frequência de ocorrência de espécies nessas diferentes amostras. E como resultado, nós obtivemos 65 municípios, sendo esses de segurança para a gente trabalhar. Vocês podem observar aqui que ficou bem disperso por todo o país. Depois dos municípios selecionados, nós fomos buscar os dados socioambientais para cada um deles. Nos casos ambientais, a arborização de vias públicas, que é dada em porcentagem, foram obtidos por IBGE Cidades, onde o último censo foi de 2010. A distância para unidades de conservação mais próximas, ela foi calculada, eu calculei elas no QGIS, onde eu primeiro calculei o centroide da área urbana, e depois eu medi a distância do centroide da área urbana para o shapefile das unidades de conservação. E aí, a menor distância foi selecionada e foi planilhada. Os nossos dados socioeconômicos, no caso o IBGE e o índice de Gini, os dois foram obtidos a partir do site do IBGE Cidades também, onde o último censo foi de 2010. Os nossos atributos funcionais eles foram selecionados de acordo com alguns critérios. O primeiro deles é a influência que os atributos têm para promover a colonização de ambientes urbanos pelas espécies. Também a resposta desses atributos a distúrbios, que são intrínsecos da urbanização, e a disponibilidade desses atributos na literatura. E foram eles status migratório, que essa espécie é ou não migratória, e os tipos de atividade migratória que essa espécie apresenta, que foram obtidos a partir de Somerase e colaboradores de 2018. Também tivemos dieta, substrato de forrageamento, que é basicamente onde o animal busca o seu alimento, a massa corporal e a atividade circadiana, se é diurno ou se é noturno, que foram obtidos dos dados de Wilma e colaboradores 2014. Em relação à diversidade taxonômica e funcional, as nossas métricas utilizadas foram riqueza taxonômica, que foi basicamente a soma de espécies nas áreas rurais e nas áreas urbanas de cada município. E os índices de diversidade funcional que utilizamos, eles foram calculados a partir da matriz de composição separada para cada área rural e para cada área urbana, junto com a matriz de atributos funcionais obtidos anteriormente. E estes foram singularidade funcional, redundância funcional e uniformidade funcional. Realizamos também um modelo de equações estruturais para compreender o efeito das variáveis preditoras sobre os índices de diversidade funcional e de riqueza taxonômica. Essa análise ela permite relacionar múltiplas variáveis preditoras e respostas em uma rede de causalidade, testando assim relações diretas e indiretas, ou seja, testando relações entre as variáveis preditoras sobre as variáveis resposta, mas também entre as variáveis preditoras em si e entre as variáveis respostas entre elas. Lembrando que, em relação às nossas variáveis respostas, elas foram a diferença dos valores de redundância, singularidade, uniformidade e riqueza taxonômica entre as áreas rurais e as áreas urbanas. Bom, também visamos compreender a composição funcional de áreas rurais e áreas urbanas. Para isso, realizamos primeiro uma DPCOA, uma análise de coordenadas principais dupla, que permite compreender os padrões de composição funcional entre áreas rurais e urbanas, ou seja, como que são montadas funcionalmente as nossas comunidades nas áreas rurais e nas áreas urbanas. Também realizamos um CWM multiplicando a raiz dos atributos funcionais pela frequência de espécies separadamente para cada área rural e urbana. Logo em seguida, aplicamos sobre esses dados um teste T pareado, visando testar a diferença de frequência dos atributos funcionais médios entre rural e urbano de cada município, com o objetivo de compreender como cada atributo está sendo afetado entre esses dois níveis, rurais e urbanos.
Bom, aqui são nossos resultados gerais. Foram registradas 1.146 espécies, essas representando 59% de todas as espécies do Brasil e essas compondo 30 ordens zoológicas. Somente 44 espécies foram exclusivamente urbanas, mostrando que esses ambientes urbanos apresentam a menor capacidade de manter espécies exclusivas. Já 177 espécies foram exclusivamente rurais. Uma coisa interessante que nós podemos apontar já é que todas as espécies introduzidas aqui no Brasil, elas foram mais frequentes em áreas urbanas e estatisticamente mais frequentes. Podemos citar aqui o bico de lacre, pomba doméstica e o pardal. Todas essas espécies foram estatisticamente mais frequentes em áreas urbanas. Aqui, esses dois gráficos, eles mostram para a gente a frequência e a riqueza de espécies entre áreas urbanas e áreas rurais organizadas por ordem. No primeiro gráfico, à esquerda, nós temos a frequência das espécies organizadas por ordem entre áreas rurais e áreas urbanas. Podemos notar que passeriformes, a ordem dos passarinhos, e pistaciformes, a ordem das araras, maracanãs e periquitos, foram as mais representativas do nosso estudo, isso tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas. Em relação à riqueza de espécies, os passeriformes, a ordem dos passarinhos, apodiformes, a ordem dos beija-flores, e pistaciformes, a ordem das araras, maracanãs e periquitos, elas foram as ordens mais ricas, que tiveram mais espécies em áreas rurais e áreas urbanas. Vocês podem observar que a maioria das ordens foram mais frequentes ou mais ricas em áreas rurais. Entretanto, houveram algumas exceções. No caso de galbuliformes, que é a ordem das arirambas, apodiformes, a ordem dos beija-flores, cuculiformes, a ordem dos anus e dos almas de gato, columbiformes, a ordem das pombas e das rolinhas, e cantartiformes, a ordem dos urubus, eles foram todos mais frequentes. Lembrando que apodiformes, apesar de ter sido de apresentar uma riqueza maior em áreas rurais, ela foi mais frequente em áreas urbanas. Já em relação à riqueza, columbiformes, que é a ordem das rolinhas e das pombas, caprimugiformes, que é a ordem dos curiangos e bacurais, e podicipediformes, que é a ordem dos mergulhões, eles foram todos mais ricos, ou seja, apresentaram mais espécies em áreas urbanas. Entrando agora na parte funcional do nosso trabalho, esses dois gráficos são resultantes da DPCOA, e as elipses demarcam a distribuição das espécies no espaço funcional. Podemos observar que atributos como herbivoria, granivoria e o hábito de se alimentar de invertebrados foram os mais frequentes em ambos os estudos. Também podemos observar que todos os níveis desses atributos foram mantidos, apesar de que a frequência com que esses atributos eram expressos entre áreas rurais e áreas urbanas foi diferente, porém todos os níveis foram mantidos. O mesmo podemos observar para a questão do substrato de forrageio. Novamente, essas elipses nos gráficos, elas demarcam a distribuição das espécies do espaço funcional pelo tipo de substrato de forrageio. Então, aves que se alimentavam em solo, aves que buscam recursos em vegetação alta e baixa, foram mais frequentes tanto em áreas rurais quanto em áreas urbanas. Porém, todos os níveis desse atributo foram mantidos em ambas as áreas, rurais e urbanas, com diferenças na frequência. Novamente, esse é um gráfico de elipses, demarcando a distribuição das espécies no espaço funcional, mas dessa vez por status migratório. Podemos observar que para ambas as áreas, tanto rurais quanto urbanas, o hábito não migratório foi tiveram uma maior frequência. Entretanto, todos os níveis foram mantidos em ambas as áreas. Como eu andei comentando com vocês, apesar de todos os níveis terem sido mantidos, todos os atributos terem sido mantidos em ambas as áreas, tanto rurais quanto urbanas, houveram diferenças de frequências e diferenças significativas. Então, alguns níveis, alguns atributos, eles foram mais frequentes ou menos frequentes em áreas urbanas. Podemos citar aqui, agora citando, os atributos que foram menos frequentes em áreas urbanas.
Aqui à direita e à esquerda vocês podem ver os violin plots que são resultantes do TST pareado, mostrando a distribuição de frequência entre áreas rurais e áreas urbanas. E todos esses, nesse slide, foram atributos que foram prejudicados ou foram menos favorecidos pelas cidades. Temos aqui, então, aves frugívoras e que se alimentam de invertebrados, aves que forrageiam o substrato vegetal, né, de médio a alto, aves com menor massa corporal, aves menores e aves não migratórias. Todos esses indivíduos, todos esses atributos, né, a frugivoria, a alimentação baseada em invertebrados, o hábito de forragear em vegetação média ou alta, massa corporal menor e o hábito não migratório, eles foram de menor frequência em áreas urbanas, sendo então prejudicados pela urbanização. A perda de espécies de aves residentes, frugívoras ou insetívoras e florestais já foi registrada em estudos anteriores e é um padrão encontrado em muitos casos de urbanização, a perda dessas espécies florestais pequenas que se alimentam de frutos e invertebrados. Entretanto, alguns atributos eles foram favorecidos pelo processo de urbanização. Aqui eu cito para vocês então as aves carnívoras, carnívoras no geral, né, que se alimentam tanto de indivíduos endotérmicos quanto de ectotérmicos, herbívoros que se alimentam de vegetais, piscívoros que se alimentam de peixes e detritívoros que se alimentam de carcaças e detritos. Essas aves, esses hábitos alimentares foram os mais favorecidos significativamente em áreas urbanas. Aves que forrageiam em água e em solo também foram favorecidos, em caso de forrageio em água, tanto acima quanto abaixo da lâmina d'água. Aves com maior massa corporal, então aves maiores, e aves migratórias, tanto migratórios verdadeiros, onde toda a população migra em um período do ano, quanto migratórios parciais, onde somente parte da população migra. Todas essas características foram favorecidas em áreas urbanas, o que mostra que, apesar da grande alteração que são promovidas, as grandes alterações promovidas pelos eventos urbanos, ele ainda consegue manter uma qualidade suficiente para ser mantidos esses atributos. Em relação às nossas métricas de diversidade, áreas rurais apresentaram uma redundância funcional maior do que áreas urbanas, ou seja, áreas rurais apresentavam mais espécies representando os mesmos atributos. Áreas rurais também apresentavam uma riqueza taxonômica maior, ou seja, mais espécies, mostrando que áreas urbanas perdiam espécies durante o processo de urbanização. Áreas urbanas, por sua vez, apresentaram uma singularidade funcional maior, ou seja, tinham menos espécies representando os mesmos atributos, enquanto também apresentavam uma uniformidade funcional maior, ou seja, a frequência de espécies era distribuída de maneira mais uniforme entre os atributos funcionais. Não tinha uma discrepância maior de atributos. E o que isso implica, né? Bom, uma maior redundância funcional, que provavelmente foi devido à maior riqueza taxonômica que encontramos nas áreas rurais, elas representam uma alta resiliência desses sistemas rurais, uma vez que quando você tem muitos indivíduos, muitas espécies representando os mesmos atributos, se devido a algum distúrbio ocorre uma perda de espécies, essa lacuna pode ser preenchida por uma outra espécie que que tem o mesmo atributo daquela espécie que foi perdida. E é isso eu chamo de backups funcionais, onde a perda de uma espécie pode ser compensada por outra que é funcionalmente semelhante àquela espécie que foi perdida. E isso acaba mantendo então os serviços ecossistêmicos com maior segurança em áreas rurais. Já áreas urbanas apresentaram uma maior singularidade funcional, ou seja, menos espécies representando os mesmos atributos. Isso representa uma baixa resiliência desses sistemas, uma vez que novos distúrbios ocorrendo em ambientes urbanos que levem à perda de espécies podem representar talvez a perda do próprio atributo, já que poucas espécies podem substituir aquela espécie que está sendo perdida. Então, sistemas menos resilientes. Nesse contexto, então, no geral,
a perda de espécies, né, é um fenômeno bem descrito, especialmente em relação à urbanização. Isso é devido principalmente à perda de hábitat, de fragmentação dos hábitats e à redução drástica de recursos. Então muitas espécies são perdidas e foi algo que nós observamos aqui no nosso trabalho também. Os atributos funcionais, eles foram sim mantidos nas cidades, então a gente não perdeu nenhum nível, como eu comentei anteriormente, todos foram mantidos e acreditamos que isso seja devido principalmente à alta redundância funcional das áreas rurais. Então, essas cidades elas passaram por um processo de urbanização que modificou aqueles ambientes naturais, mas como os ambientes naturais tinham uma alta redundância, houve aquela perda de espécies, mas houve também a substituição das espécies por outras que tinham características funcionais semelhantes, por isso que todos os atributos foram mantidos, porém em menor quantidade, menos espécies representando esses atributos nas áreas urbanas. As áreas urbanas apresentam menos representantes por atributos, como eu comentei anteriormente, sendo assim menos resilientes a novas perturbações, e isso demanda atenção, uma vez que esses atributos podem ser perdidos para sempre devido a novos distúrbios que possam ocorrer. Bom, aqui entrando então no nosso diagrama de rota, que é o resultante do modelo de equações estruturais que correlacionam nossas variáveis preditoras e resposta. As nossas variáveis preditoras, elas estão aqui em verde, do lado esquerdo e do lado direito. Do lado esquerdo são as nossas variáveis preditoras ambientais, né? A arborização de vias públicas, a distância e a unidade de conservação. E aqui à direita estão as nossas variáveis preditoras socioeconômicas, que é o índice de Gini e o IDH. Ao centro estão as nossas variáveis respostas, a redundância, singularidade e uniformidade funcional e riqueza taxonômica. Bom, essas setas elas indicam a natureza e a direção do efeito. No caso aqui, essa seta azul, por exemplo, ela indica um efeito da arborização das vias públicas positivo sobre a redundância funcional. No caso das vermelhas, é um efeito negativo. Essas caixinhas são os valores resultantes da nossa correlação, que é feita pelo modelo de equações estruturais. Novamente, caixinhas em azul representam efeitos positivos e caixinhas em vermelho representam efeitos negativos. Apesar de todos esses valores, todas essas relações, somente 4 foram realmente significativas. A primeira delas o efeito da distância para unidades de conservação, que foi positivo, sobre a diferença de riqueza entre áreas rurais e áreas urbanas. Também a diferença de riqueza entre áreas rurais e áreas urbanas foi significativo para dizer a diferença na singularidade funcional entre áreas rurais e urbanas e também de redundância funcional entre áreas rurais e urbanas. Também podemos notar aqui uma relação positiva entre o índice de Gini e o IDH, sendo então, portanto, o IDH ele varia em relação ao índice de Gini. Agora eu vou destrinchar para vocês um pouquinho aqui. A primeira parte, né, do nosso modelo, que foi significativo, diz que a distância para as unidades de conservação ela foi significativa para predizer diferenças de riqueza taxonômica entre áreas rurais e urbanas. Ou seja, quanto maior a distância para as unidades de conservação, a partir dos centros urbanos, maior era a diferença de riqueza entre áreas rurais e áreas urbanas. Lembrando aqui para vocês que as áreas rurais elas apresentaram uma riqueza taxonômica significativamente maior do que áreas urbanas, ou seja, áreas urbanas perderam espécies. Então, a distância, quanto mais distantes estão essas unidades de conservação, esses grandes fragmentos vegetais de qualidade das cidades, menos espécies conseguem ocorrer nas cidades. Então, isso já é um padrão descrito e acreditamos que seja pelo fato de que unidades de conservação elas são fontes de espécies para as cidades. Muitas espécies podem ser vistas sobrevoando cidades ou até próximas ali da população, mas elas não conseguem reproduzir e não conseguem se alimentar nas cidades. Elas precisam de uma mancha, de uma grande mancha vegetal de qualidade para conseguir se reproduzir e conseguir se alimentar. E as unidades de conservação elas prestam esse serviço. Então aqui nós ressaltamos a importância de unidades de conservação de qualidade próximas a centros urbanos.
Lembrando que no nosso estudo a gente utilizou somente unidades de conservação de categorias de 1 a 4. Agora, em relação à relação da riqueza com singularidade e redundância, né? Valores maiores de diferença de riqueza taxonômica acabou influenciando valores maiores de diferença de singularidade e redundância funcional entre áreas rurais e áreas urbanas, o que mostra que singularidade e redundância eles variam de acordo com a riqueza, em função da riqueza. Lembrando que, em relação à redundância funcional, áreas rurais apresentaram uma maior redundância do que áreas urbanas e também apresentaram uma maior riqueza taxonômica. Então, elas tiveram áreas rurais mais espécies representando os mesmos atributos funcionais, enquanto áreas urbanas apresentaram uma maior singularidade em contrapartida, ou seja, menos espécies representando os mesmos atributos. E acreditamos que seja devido justamente à perda de espécies, que foi bem grande nas áreas urbanas. E o que isso implica para a gente, né? Bom, as áreas urbanas elas apresentaram uma significativa menor riqueza taxonômica, ou seja, elas perderam muitas espécies, o que acreditamos que causou justamente essa menor redundância funcional e maior singularidade funcional, menos espécies representando os mesmos atributos. E por que isso é importante? Imagine essas duas aves aqui. Digamos que essas duas aves sejam as únicas que consigam, esses dois passarinhos sejam os únicos que consigam habitar os ambientes urbanos, que tolerem. Digamos que ambas também são frugívoras. Se ocorre a perda de uma espécie devido a novos distúrbios que essa cidade possa passar, só temos aqui uma espécie que pode substituir essa espécie perdida e pelo fato de apresentar o mesmo atributo. Então, é muito fraco a capacidade desses ambientes urbanos têm de manter as funções ecossistêmicas e esses atributos funcionais das espécies. Porque imagina se um distúrbio for um pouco mais forte e excluir essas duas espécies, você perde de vez o atributo funcional daquele sistema. Então, por isso que dizemos que esses ecossistemas urbanos apresentam uma resiliência menor, uma resiliência mais baixa, quando comparada com os ecossistemas rurais. E esses ecossistemas rurais, né, que apresentaram uma significativa maior riqueza taxonômica, ou seja, mais espécies, apresentaram, então, consequentemente, uma maior redundância funcional e uma menor singularidade, que quer dizer que mais espécies representavam os mesmos atributos funcionais. E muitas espécies representando os mesmos atributos é uma coisa muito boa. Vamos agora entrar nesse cenário aqui, onde a gente tem essas várias espécies de passarinhos, digamos que eles têm atributos semelhantes, digamos que todos são, em alguma porcentagem, herbívoros, ou frugívoros, que vamos colocar aqui um grupo afetado. Se por algum distúrbio nesses ambientes rurais a gente perde que sejam 3 espécies, nós temos outras 5 espécies que podem substituir essas espécies perdidas naquele sistema, já que todas apresentam o mesmo atributo funcional, que é a frugivoria. Além disso, uma outra questão importante para ressaltar é a questão da diversidade de resposta. Quanto mais indivíduos a gente tem no sistema, que além de apresentar o mesmo atributo funcional, eles têm diferentes tolerâncias, né, diferentes formas de resposta aos distúrbios. Ou seja, a gente pode ter perdido 3, pode ter 5 que possam substituir, e desses 5, 3, eles são muito tolerantes à urbanização. Então a chance desses indivíduos realmente substituírem essas espécies perdidas no sistema é grande. Então, o maior número de espécies representando o mesmo atributo é muito importante para manter aquele atributo no sistema e a todas as funções que aquele atributo promove nos ecossistemas, sendo assim, né, esses ambientes rurais muito mais resilientes. Podemos concluir, portanto, que as comunidades de aves urbanas elas são sim estruturadas com base nos atributos funcionais das espécies, uma vez que alguns atributos eles são menos favorecidos, né, como aves residentes, não migratórias, aves frugívoras, aves que se alimentam de invertebrados e que forrageiam em vegetação de média a alta. Todas as espécies elas foram menos favorecidas em ambientes urbanos, e mais frequentes em ambientes
rurais. Já algumas espécies, elas foram mais favorecidas em ambientes urbanos, aparecendo nestes em maior frequência, como granívoros, carnívoros, piscívoros, que se alimentam de peixes, e saprófagos, que se alimentam de carcaças. Também aves de maior massa corporal e que forrageiam em solo e em corpos d'água, lembrando, tanto abaixo quanto acima da lâmina d'água. E também espécies migratórias, tanto migratórios verdadeiros quanto migratórios parciais. Todos esses foram mais frequentes em ambientes urbanos e são mais representativos no espaço funcional de áreas urbanas. Bom, áreas rurais, né, apresentaram uma maior redundância funcional e riqueza taxonômica, contribuindo para a resiliência dos sistemas. Então, áreas rurais são ambientes mais resilientes, e principalmente pela redundância funcional, que foi promovida pela maior riqueza de espécies. Enquanto ambientes urbanos apresentaram uma menor riqueza taxonômica, ou seja, houve perda de espécies em ambientes urbanos, quando nós relacionamos ambientes rurais para com ambientes urbanos. Eles apresentaram uma maior singularidade funcional, ou seja, menos espécies representando os mesmos atributos, o que é ruim, já que torna o sistema mais sensível à perda de funções ecossistêmicas, ou seja, uma menor resiliência. Os atributos podem ser perdidos com mais facilidade, devido a novos distúrbios em ambientes urbanos do que em ambientes rurais. Bom, as nossas duas variáveis socioeconômicas, tanto o IDH quanto o índice de Gini, que é o que prediz a desigualdade de distribuição de renda, eles não foram significativos para determinar nenhum padrão de biodiversidade na escala que a gente utilizou. E acreditamos que isso seja justamente devido à escala. Talvez abordar mais municípios, aumentar a escala espacial do nosso estudo e captar, assim, uma variação maior dos valores de IDH e de índice de Gini, possa, então, nos mostrar melhor o efeito real dessas variáveis sobre a biodiversidade. Então, nosso fechamento para essa questão é utilizar escalas espaciais maiores, que é algo que nós pretendemos fazer. Das nossas variáveis ambientais, a única que foi significativa foi a distância para as unidades de conservação mais próximas. Lembrando que nós utilizamos somente unidades de produção integral. Quanto mais próximas as unidades estavam das cidades, maior era a riqueza nesses ambientes. Então, ressaltamos aqui a importância de se manter fragmentos de qualidade, tanto próximos quanto dentro das cidades, e fragmentos de qualidade. Então, pessoal, eu gostaria muito de agradecer à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e o Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação por todo o apoio. Agradecer a todos os professores, a todos os funcionários, por toda a ajuda que tem me dado nesses 2 anos de mestrado. Queria agradecer ao CNPq pela bolsa que me proporcionou dedicação exclusiva ao meu trabalho. Queria agradecer muito ao pessoal do Laboratório de Síntese em Biodiversidade por toda a troca de informação, por todo o apoio, por todo momento de descontração que é importante também durante esse período. Agradecer especialmente ao Felipe, que foi fundamental para o meu trabalho. Ele me ajudou muito nas análises, me ensinou muita coisa. Se hoje eu tenho autonomia em muitas das análises que eu faço, é porque o Felipe me ajudou muito. E um agradecimento imensamente especial ao meu orientador, o Diogo Provetti, e ao meu co-orientador, Bruno Vilela. Eles foram fundamentais desde a elaboração do projeto, desenvolvimento e finalização. Eu aprendi muito com eles e sou imensamente grato. E ao professor Diogo, principalmente, não só pelo apoio na realização do projeto, mas também por todas as lições de vida acadêmica, lições de estudo. E é uma pessoa que eu admiro muito e que, com certeza, me influenciou muito a ser o pesquisador que eu pretendo ser no futuro. Então, muito obrigado a todos vocês. E também muito obrigado a vocês que me acompanharam até aqui. Então, eu vou deixar um tempo para vocês me fazer algumas perguntas. E segue meu e-mail aí abaixo para qualquer sugestão, dúvida ou crítica. Então, muito obrigado a todos.